Eu só queria que ele me falasse o que aconteceu. A gente estava super engatado e daí de repente a coisa desanda, sem mais explicações. Acho que o mínimo que ele devia ter de respeito por mim era sentar comigo, olhar na minha cara, conversar, resolver as coisas. Você já se pegou falando isso? E ruminando e ficando meio brava e angustiada, e irritada e presa numa história que não teve o tal ponto final? Então, bem-vinda ao time. É cada vez mais comum eu receber relatos de pessoas que estão em histórias, assim, muitas vezes são relacionamentos, mas na grande maioria das vezes são rolos. Você conversou uns meses com um cara online, saiu 3 ou 4 vezes, a história estava legal, às vezes você nem estava tão apaixonadona assim, mas daí o negócio vai morrendo, ou ele faz um ghosting, ou faz um curving, ou fala uma coisa e de repente faz outra, dá uma desculpinha meio esfarrapada, fica de conversar e não conversa, e aí a gente se pega presa nesse lugar do tipo, cara, eu queria ter uma conversa, eu queria entender, ele pelo menos podia sentar comigo, explicar o que aconteceu, e eu vejo que nesse nosso mundo de áreas cinzentas, né, parece que a falta de rótulo está abrindo espaço para a falta de respeito. Queria deixar muito claro que eu sou super a favor do diálogo. Eu acho que parte da responsabilidade afetiva é sim a gente sentar com o outro e poder ser sincero. Já faço meia-culpa, já fiz muito curving, porque é isso, é fácil apontar o dedo para os outros, mas muitas vezes a gente também vai se esquivando e vai saindo de fininho de algumas relações, principalmente nesse comecinho, assim, quando você saiu algumas vezes e você vai meio se desinteressando. Só que o que eu queria conversar hoje é por que a gente está obcecado por esses pontos finais. Assim, precisa mesmo desse ponto final? E por quê? E o quanto essa busca por esse ponto final não está mais fazendo mal para a gente do que sendo uma bandeira de nós, defensores dos valores e da responsabilidade afetiva. Então, se você já se pegou querendo um ponto final e ficando ali, ó, com a pura gastrite, porque aquela pessoa não te dá um ponto final claro, te dá sinais bagunçados, assina esse canal, ativa as notificações, porque 3 vezes por semana eu tô aqui para tentar ajudar vocês nesse caos amoroso desses tempos de likes. Esse convite que eu quero fazer hoje é da gente pensar na gente, que eu acho que é muito fácil a gente colocar o dedo na cara do outro, falar que ele é um sacana, que ele é um vilão, que não tem responsabilidade afetiva, e daí, no fundo, o que acontece é que a gente se mantém preso nessa história, né? Porque parece que enquanto você não tiver essa bendita conversa final, enquanto esse cara ou essa mulher não esclarecer por que a história desandou, você não vai poder seguir em frente. Ou você vai ficar com um rancor com esse negócio mal resolvido. E no fim, isso faz muito mais mal para a gente do que para tal pessoa. E como diria Marilinha Mendonça, a ausência de mensagem já é mensagem, mas a gente fica querendo uma mensagem explícita, um textão, uma carta, uma conversa olho no olho. Para quê? Será que não é uma forma da gente se manter conectado a essa história, se manter num papel de vítima, de desamparado e não seguir em frente? Essa necessidade desse ponto final, desse fechamento, é uma coisa super humana, não é só nos relacionamentos amorosos, né? E os americanos falam do closure, né? O closure é o fechamento em inglês, e é importante mesmo que a gente faça os fechamentos. Eu sou super partidária de ritualizar os finais, mas o que eu queria que a gente pensasse hoje é por que a gente espera do outro o fechamento? Por que a gente joga na mão do outro esse closure? Tem um psicólogo que chama Ari Kruglansky, que ele cunhou essa frase da necessidade do fechamento desde a década de 90, e ele fala que é uma estrutura essencial para a tomada de decisão que visa encontrar uma resposta sobre um determinado tópico que irá aliviar a confusão e a ambiguidade. Quer dizer, no fundo, a gente quer um fechamento, a gente quer palavras claras para tentar acalmar tudo que não está claro dentro da gente, né? Então, parece que todo mal-estar causado pelo fim vai ganhar contorno se a gente tiver um contorno desse fim. A gente fica querendo se ancorar em algum motivo claro e racional para poder sentir que o caos emocional está menos forte. Mas, na verdade, isso não necessariamente vai acontecer. Porque pode ser que a pessoa venha te falar um monte de coisa e a dor da perda, do desamparo, da frustração continue reverberando em você. Mas quando não vem esse fechamento claro, a gente fica com essa ilusão, o que é, se pelo menos eu tivesse as razões, eu poderia lidar
com isso de uma forma diferente. Um outro ponto de por que a gente busca tanto essa conversa final é, como a Natália Timmerman disse na entrevista maravilhosa dela, que eu vou colocar o card, parece que ter a conversa final é uma forma da gente se aproximar no fim. Então é como se você ficasse cúmplice da pessoa, mesmo no desentendimento. E nisso tem uma espécie de fantasia de que vocês vão estar conectados mesmo na desconexão, sabe? Então tem uma coisa de, o carinho vai prevalecer, quem sabe um dia a porta se fecha, mas não se fecha tanto. Então muitas vezes a gente está esperando essa conversa, e aí a gente tem que ser muito honesto, que assim, você fala, não, eu quero só uma conversa final. Mas quantas vezes você já não quis essa conversa final na esperança de que a pessoa ia mudar de ideia, vocês iam ter aquele sexo de reconciliação e as coisas iam mudar? Será que isso não é um auto-engano? O terceiro ponto de por que a gente fica buscando esse fechamento desesperadamente, esse ponto final, é que, na verdade, a gente diz que quer um fechamento, mas a gente não quer um fechamento. A gente quer respostas e uma possibilidade de redenção. Então, não é que você quer finalizar, ritualizar aquele final, cada um segue para um lado. Você quer uma explicação clara de por que a coisa desandou. Porque, inconscientemente, se você ainda está ligado à pessoa, você acha que você vai poder mudar aquilo. Então, se a pessoa fala que, de repente, você estava muito mais envolvida que ela, você pensa, não, vou tirar o pé, vou reconquistar, e aí as coisas vão mudar. Nesse lugar da busca das respostas, a gente tem uma ilusão de controle, de que se eu entender o que está acontecendo, eu vou poder mudar o passado, ou mudar a forma que eu ajo com essa pessoa e mudar essa relação. E muitas vezes essa pessoa já não está mais implicada nessa relação, não quer ter mais uma relação com a gente, e a gente fica nessa vontade de ter essa conversa final para esclarecer, e na verdade não é para esclarecer, é para reconstruir. Só que muitas vezes essa pessoa não quer reconstruir. E dentro dessa lógica ainda de buscar respostas, eu acho que a gente fica buscando padrões. Quantas vezes na vida a gente não quis já achar padrões nossos mesmo para tentar entender como seguir na vida amorosa, né? Então, assim, não, peraí, deixa eu entender o que aconteceu para colocar nessa minha biblioteca de relações amorosas. A pessoa está falando que se sentiu sufocada, então eu não posso demonstrar tanto carinho, então eu vou fingir que eu estou ocupada quando eu estou disponível para me fazer de difícil, para a gente tentar criando uma lógica racional nos relacionamentos, sendo que os relacionamentos não são racionais. Ou tentar também achar uma lógica na pessoa. Tá bom, os meus últimos 4 pés na bunda, os caras falaram que não estavam abertos para relações, mas depois de 3 meses, os 4 estavam namorando outras pessoas. O que isso significa, né? A gente sempre fica tentando achar o significado por trás do significado, por trás do significado, por trás do significado, e isso é a nossa ilusão de controle. Como se a gente, ao entender tudo isso, a gente fala para o mundo, fala para os outros, escreve para os outros, não, eu preciso entender para seguir em frente. Mas muitas vezes a gente quer entender para reparar ou para controlar, para falar, tá bom, eu posso até seguir em frente, mas aí eu já vou seguir sabendo quais são essas regras do jogo e manejando o próximo relacionamento de um jeito diferente do que eu manejei esse. Sendo que cada pessoa é uma pessoa, né? Então, não necessariamente isso vai funcionar. Um outro ponto muito importante e muito provocador é que a gente fala que a gente quer a conversa final, que a gente quer esclarecer as coisas, que a gente quer entender por que a relação acabou, mas a verdade é que a gente não quer qualquer fechamento. Pra gente, o fechamento só acontece quando a gente junta todas as peças do quebra-cabeça de um jeito que faz sentido pra gente. Quantas vezes você já não sentou com alguém para ter uma conversa ou trocou mensagem no fim da relação e daí a pessoa fez um ponto de por que a história desandou e você fala, não, mas não era bem isso. Não, mas tem mais coisa aí. Não, mas eu quero ter mais uma conversinha. Quer dizer, você não quer que a pessoa feche a relação. Você quer que ela feche do jeito que você gostaria que ela fechasse, que ela te explique todos os pontos que você gostaria de entender. Quer dizer, de novo, é muito mais um processo egóico, de controle e que mantém a gente nesse looping da sofrência, porque a gente está esperando que o outro atenda a lógica do nosso quebra-cabeça. E por mais que ele sente com a gente, ele vai ter explicações que muitas vezes não vão atender todas as nossas demandas. E a gente tem que aprender a lidar com isso. As respostas que o outro dá não necessariamente são as respostas que a gente quer ouvir. Então, assim, se o outro está te dando uma resposta
seja até pela falta de resposta, pelas mensagens esquivas. Isso já é a resposta dele. E a gente tem que lidar com isso. Não adianta a gente ficar cutucando a pessoa ou se mantendo nesse constante estado de reclamação, de paladinas da responsabilidade emocional, do tipo, não, mas tem que ter conversa. Não, mas eu quero esclarecer tudo. Sendo que muitas vezes o outro já está dando respostas. Ele só não está operando na chave que a gente gostaria que ele operasse. Então, mais uma vez, será que a gente não está se fazendo mais mal do que tentando construir relações saudáveis? O que é uma resposta boa o suficiente para você? Porque se você está magoada com a pessoa, ou se você ainda está apegada querendo reconstruir e ela já está querendo ir embora, nunca vai ter uma conversa final boa o suficiente. Você pode sentar com essa pessoa, ela vai explicar as coisas, vai passar um mês, você vai falar, não, mas eu queria voltar naquela nossa história de março de 2019, porque teve um negócio que eu acho que lá a gente não conversou. A gente sempre vai achar mais uma peça do quebra-cabeça desencontrada para fazer a pessoa colocar lá, para manter ela na história, e sempre vai achar alguma coisa que não teve resposta. E talvez essa resposta nunca venha do outro, e a gente tenha que achar ela dentro da gente sozinho. Porque eu acho, e há mais uma provocação aqui, que no fundo, às vezes, essa nossa bandeira pelo diálogo a qualquer custo acaba escondendo um movimento sádico que coloca a gente sempre para baixo. Eu não acho que é certo, tá? Fazer ghosting, sumir sem falar, não ter uma conversa. Eu acho que no mundo ideal, as pessoas deveriam sim conversar. E eu batalho para que isso aconteça e fomento os diálogos aqui. Mas, visto que a gente não vive no mundo ideal, será que quando a gente fica se sentindo super rejeitado porque levou um ghosting, isso não está mais associado à reação ao ghosting, a nossa reação ao ghosting, do que ao ghosting em si? Porque a gente fica falando mal do outro, mas o que eu quero fazer a gente pensar é o que a gente faz com o que fazem com a gente, né? Então, visto que a pessoa parou de responder, não sentou para conversar, ao invés da gente ficar se sentindo profundamente ofendido, desamparado, último dos moicanos, do respeito e do amor, será que a gente não tem que começar a entender por que eu deixo essa ação da pessoa reverberar tanto assim em mim? E como é que eu posso cuidar disso? Porque acho que se a gente não olha para isso com maturidade emocional e se implicando em qual é a minha responsabilidade em relação a tudo isso, os riscos da gente entrar num looping de tentar achar esses porquês e de autodepreciação é gigante. Porque como a outra pessoa não dá respostas pra gente, a gente já começa a ficar se perguntando onde foi que eu errei, e essas perguntas muitas vezes vivem nesse gatilho do abandono, da autodepreciação, né? A gente sempre vai achar que foi alguma coisa errada, ou com o que a gente fez, ou da forma como a gente escolhe. E o que acontece? A gente não desapega daquela pessoa, porque a gente fica carregando essa mágoa e tentando entender o que aconteceu, esperando que um dia você vá cruzar a pessoa de novo na fila do supermercado para ter essa conversa. E você entra nas próximas relações já mais inseguro. Porque como você não entende as tais regras do jogo e está esperando regras claras, parece que você já chega assim no próximo date e fala, bom, os últimos deram errado, eu não sei porquê, então as chances de eu fazer alguma coisa errada nesse são enormes, ou de eu não conseguir ler os sinais desse cara são gigantes, e aí a história vai desandar. Então você está apegada ao passado e está receosa em relação ao futuro. Quer dizer, a gente só está se fazendo mal. E aí, para tentar trazer um pouco de luz e pensar em como a gente pode agir diferente, eu trouxe aqui 8 formas de como usar o não fechamento como um fechamento. E como a gente fazer esse tal do closure por nós mesmos. Porque, no fundo, o fechamento está nas nossas mãos. O primeiro ponto, que eu acho que é o ponto mais importante, que é a pessoa não sentou para conversar com você, a pessoa já sumiu do nada, isso diz muito sobre ela. A falta de responsabilidade afetiva da pessoa deveria ser um gatilho enorme para você tirar esse crush do pedestal e falar, meu, essa pessoa não é tão legal assim. Porque, no fundo, uma das nossas dificuldades de desapegar da pessoa é que a gente criou uma conexão emocional forte com ela, a gente estava apaixonada, a gente estava envolvida, a gente teve momentos bons e ela foi legal com a gente. Então, o fato dela terminar com você e sumir com você de uma forma não legal já diz muito sobre essa pessoa. Ela não está sendo legal e você não deveria querer estar com uma pessoa que age assim. Então, toda vez que bater saudade da mensaginha fofa que ele te mandava,
do teretetê que vocês tinham, do sexo que era gostosinho, lembra que essa mesma pessoa é a pessoa que te tratou assim. E se ela é uma pessoa que falta com respeito com você, você não deveria querer estar com ela. O segundo ponto, muito importante para a gente fazer o nosso fechamento, quando não existe fechamento, é o famoso desapego. E aí a gente precisa desapegar de duas coisas. Primeiro, da necessidade de respostas, né? Então, aquilo que eu estava falando desde o começo do vídeo é: para de ficar nesse looping de por que que isso aconteceu, aonde a coisa desandou. Porque a verdade é que a gente nunca vai saber. Porque a verdade é que a gente nunca vai saber, e querer controlar o outro é bater a cabeça na parede e ampliar a nossa capacidade de frustração. Não adianta, não só a gente nunca vai saber, como não adianta a gente ficar brigando do tipo, mas eu queria que ele conversasse comigo, eu queria que ele me falasse o que aconteceu. A gente não tem controle sobre a ação dos outros, a gente não tem controle sobre a vontade dos outros. Então, ficar nesse lugar de se frustrar por querer que o outro age de uma outra forma é uma autoflagelação. E a hora que você começar a entrar nisso, você tem que falar, não, calma, eu vou parar por mim mesma e não vou mais agir assim comigo. E o segundo ponto do desapego é também desapegar da velocidade da superação. Porque, no fundo, infelizmente, esse nosso processo de lidar com o luto e com a dor de um término não é linear. Então, você vai acordar um dia ótimo, vai falar, quer saber, que se dane aquele cara, eu não quero mais falar com ele, cada um pro seu lado, beijo, não me liga. E daí, 2 dias depois, você vai acordar com uma carência gigante, vai tocar uma música que vai lembrar a pessoa, aí você vai ver um post dela no Instagram e vai falar, não acredito, ela tá indo viajar para aquele lugar que a gente queria viajar juntos, e ela tá indo sozinha, e vai te dar uma saudade com um misto de raiva, com um misto de ansiedade. Tudo bem. Eu acho que a gente tem que acolher todo esse processo, todo o ciclo. Se a gente tiver imbuído em seguir em frente, em lidar com a frustração, em desapegar, tá tudo certo. Mas respeita o seu ritmo interno, porque isso não vai acontecer de um dia para o outro. O terceiro ponto é que as coisas têm o peso que a gente dá para elas. Então, é claro que ninguém gosta de levar um pé na bunda, é claro que ninguém gosta de sofrer um ghosting, é claro que ninguém gosta de alguém que estava super envolvido com você e de repente fala que não está pronto para namorar e de repente está namorando outra pessoa. É um saco. Você tem todo o direito de ficar frustrado, mas presta atenção para não usar essa frustração como um gatilho para você se sentir o último dos moicanos, a mulher que nunca dá certo no amor, a pessoa que só escolhe errado, porque nessas horas que a gente está sensível, as chances da gente amplificar essa dor e ficar nesse lugar onde todo mundo é maldito e nós somos coitados é gigante. Então, a gente tem que reconhecer que a gente tem o poder de tornar as coisas mais ou menos doídas dentro da gente. Tudo bem, a gente tem direito de ficar chateado, mas assim, você estava saindo 3 vezes com esse cara e ele sumiu sem dar satisfações, não é legal? Não é legal. Mas bola pra frente, né? Isso vai te fazer melhor do que ficar ruminando e falando, mais um cara que não veio conversar. Saco, vida que segue, vamos ser resilientes, mas eu não vou tornar essa história maior do que ela é. Porque, sendo sincero aqui, muitas vezes a gente torna, né? O quarto ponto tem tudo a ver com a entrevistada Márcia De Luca, que eu vou colocar aqui também, que tem a ver com se perdoar e se autorresponsabilizar por essa história. Então, ao invés de ficar no repeat do onde foi que eu errei, onde foi que eu errei, onde foi que eu errei, pensar, o que eu posso ter feito para essa história não ter ido para frente? O que eu fiz que não foi legal para mim? Até mesmo para agradar o outro e que eu não vou fazer? O que eu aprendi com essa pessoa para fazer em outras relações, para não fazer em outras relações? E entender que tudo bem, que a gente nunca vai estar num estado perfeito e parar de achar que a culpa é nossa. Eu acho que aqui tem um lugar também de entender que, assim, o final é como ele foi e não como a gente gostaria que ele fosse. Porque a gente fica nesse lugar, não, mas eu gostaria que a gente tivesse conversado, eu gostaria que ele tivesse sido honesto, eu gostaria que as coisas tivessem sido claras. Mas elas não são, porque o mundo não é como a gente quer que ele seja, o mundo é como ele é. Então, assim, visto que a situação foi assim, que o relacionamento terminou assim, como a gente lida com o que está dado? E aqui a gente vai para o quinto ponto, que é a terapia salva. Então, ao invés da gente passar horas e horas reclamando do outro, fazendo bonequinho de voodoo, bora conversar com pessoas que ajudem a gente a olhar os nossos padrões,
os nossos medos, os nossos gatilhos, para entender por que dói tanto ser desprezada por um cara que a gente saiu 3 vezes. Por que será que a gente sempre sai com pessoas indisponíveis? Por que a gente tem aceitado migalhas? Acho que quanto mais a gente puder usar esses momentos de frustração como oportunidades para a gente mexer nas nossas gavetas de dor, lidar com os nossos medos, cuidar aqui das nossas sombrinhas, ao invés de esperar que a próxima pessoa que sacaneia a gente coloque o dedo na nossa ferida que está exposta, é importantíssimo. Toda energia que você gastaria para ficar stalkeando a pessoa e pensando quando ela vai vir falar com você, usa na terapia para pensar como você pode se trabalhar e ser uma pessoa melhor. O 6º ponto para ajudar esse fechamento todo, eu falo muito aqui de ritualizar os finais, e muitos psicólogos recomendam colocar no papel, né? É o exercício do journaling. Acho que eu vou até fazer uma entrevista só sobre essa importância dessa escrita intuitiva sobre os sentimentos. E o que eles falam que eu acho bonito é, ao invés de você colocar no papel só o rancor e essa raiva de eu gostaria que você tivesse falado assim, não achei justo que você fez aquilo, olha para as coisas boas. Então, coloca no papel o que você aprendeu com essa pessoa, o que você aprendeu com a relação e o que fica de bom. Isso é um jeito da gente treinar o olhar para ser mais generoso com a história e com a gente mesmo e tirar o olhar da dor. Então, faz isso no papel, e eles falam que é legal a gente fazer por pelo menos 4 dias consecutivos, assim, todo dia de manhã ou antes de dormir, pega um caderno e escreve. Assim, abre o coração e vai escrevendo, até o negócio desopilar, mas pensando na coisa boa, porque aí você vai alimentando o que pode ficar de bom dessa relação e não todas as coisas ruins que não foram como você gostaria. O 7º ponto, esse eu tenho que ficar escrevendo no espelho 80 vezes, porque para mim é difícil pra caramba, é ficar repetindo como um mantra, que é: não dá para saber. Não dá para saber, porque as coisas aconteceram. E às vezes é aquilo que a gente falou antes no vlog, mesmo você conversando com a pessoa, talvez ela te dê respostas que não sejam respostas boas o suficiente para você. Então a gente vai ter que aprender a lidar com a ambiguidade das pessoas, porque pode ser que essa pessoa desapareça e continue vendo seus stories, que ela fale que não quer nada com nada, mas uma vez por semana ela te chame para um café, ou pior, os falsos disponíveis, né? Ai, hoje seria um dia ótimo para a gente se encontrar, mas a pessoa nem te convida. Quer dizer, a gente está aqui querendo os fechamentos para colocar ordem nesse caos emocional, e a gente vai ter que aprender a lidar com o caos emocional, porque todo mundo é caótico, todo mundo é ambíguo, e quanto menos a gente ficar querendo controlar tudo e ter certezas de tudo para se manter em relações, mais leve a gente vai ser com a gente mesma e com os outros. E por último, acho que nesse lugar de descontrole total, onde a gente se sente tão impotente, uma das coisas que podem ajudar a gente a criar contornos é criar metas pra gente. Então, assim, tudo bem, não dá para controlar o outro, a falta de respeito, a falta de diálogo, mas eu posso pensar o que eu vou fazer diferente numa próxima relação. Nem que seja assim, quer saber? Na minha próxima relação, o que eu vou fazer diferente é: a pessoa parou de me escrever, fez ghosting, ao invés de eu ficar imbuída vendo se ela viu ou não viu meus stories, eu vou silenciar a pessoa e eu vou bloquear ela. Ou a próxima vez, eu tô achando que eu tô indo com muita sede ao pote, eu não vou cancelar todos os programas com as minhas amigas e eu vou ter um pedaço de vida pessoal junto com o desenvolvimento desse relacionamento. Criar metas. Tá difícil a gente colocar os contornos no mundo, ao invés de se frustrar porque os outros não estão colocando contorno, vamos colocar contornos novos na gente, no que a gente pode fazer de diferente. Porque isso ajuda a gente a entender que não dá para prever como vão ser os nossos novos closures, mas dá para a gente tentar se guiar por passos diferentes para trilhar histórias diferentes. Espero que ao invés de você ficar se perguntando por que essa pessoa não conversou comigo, você entenda que essa pessoa é assim, que então provavelmente ela nem é tão legal e que isso te ajude a seguir em frente. Porque vai ter muita gente legal, mas para isso a gente precisa se abrir, ao invés de ficar esperando a tal fatídica conversa final.